Vamos então ver o atributo número 5 do grupo Devoção Ardente, que nos diz preferir ser esquecido a ser tentado. Nós vimos que, a propósito de devoção ardente, que é o grupo desses atributos, que a devoção não é uma atitude passiva, que não é uma entrega puramente emocional, mas a devoção é uma disponibilidade na qual nós nos encontramos muito conscientemente. É uma disponibilidade a atrair o que existe de melhor e uma disponibilidade acompanhada de autoesquecimento, de esquecimento de si e de fé. Pela devoção, nós podemos atingir estados vibratórios mais sutis e, se não atingimos esses estados, a entrega do ser e a entrega da consciência não se realiza. E a devoção nos ajuda a realizar tudo isto. E a devoção nos leva a prosseguir, vimos também, que apesar dos embates da vida, não há quem não tenha embates na vida. E esses sabem o quanto a devoção ajuda a prosseguir. Isto nos faz avançar mesmo nos períodos de obscuridade, que também todos têm. Porque a devoção faz com que a fé aumente, se envolva com o indivíduo. Enfim, vimos que a devoção é uma espécie de chama que mantém a humanidade acesa. Essa devoção que mantém a humanidade assim, acesa, está em certos rituais religiosos primários, na sua religiosidade externa, e aí começa então o processo da devoção. Vocês veem isso nas procissões religiosas, ali começa a aparecer qualquer coisa no íntimo dos seres. Depois a devoção começa a se aprofundar, a se dirigir à alma do indivíduo. A devoção faz com que o indivíduo comece a amar a sua alma, comece a buscar a sua alma, e em graus mais elevados, mais internos do ser, a devoção vai também produzindo um amor cada vez maior da alma pela mônada, pelo espírito. Então o processo da devoção não é só um processo humano, não é só um processo em nível de personalidade, mas a devoção se aproxima da alma e quando esta devoção se aprofunda, ela aumenta o amor da alma pela mônada. E se esta devoção se amplia, se esta devoção vai se tornando mais adulta, então isto repercute na mônada. Então este mesmo sexto raio, esta mesma energia de elevação, desenvolve cada vez mais o amor da mônada pelo regente. Então a devoção tem uma profundidade que nós não imaginamos. No nosso nível, a devoção pode ser definida como aquele impulso que nos faz buscar a perfeição. Aqueles que buscam a perfeição, aqueles que creem na perfeição, isto tudo é a devoção que está trabalhando. Como vimos ontem, as luzes do céu, essas operações com as naves ou com as presenças dessas consciências, isto tudo também é movido pela devoção.
Então veja a universalidade da devoção. Enquanto está em nós, enquanto está em nossos corações, este mesmo raio, esta mesma energia, esta mesma devoção está lidando com todas estas coisas do céu. E a devoção é também a responsável pelo homem aderir à consciência supramental. O homem nada sabe de consciência supramental. No entanto, adere a isso. Adere e se dispõe a conseguir chegar nesta consciência. Isto é um trabalho da devoção também, isto é a obra da devoção no homem. E a devoção nos faz também, pelo menos, imaginar a grandiosidade do Espírito. E quando nós imaginamos a grandiosidade do Espírito, da mônada, então isto reflete no nosso pequeno mundo, no nosso pequeno eu, isto ajuda a nós nos redimensionarmos. Então veja que a devoção não é uma coisa que nos exalte, que a gente fique exaltado, como as pessoas emotivas demais, mas é uma consciência que nos ajuda a nos redimensionar, porque através da devoção nós sentimos uma tal grandiosidade do Espírito, nós imaginamos esta coisa grandiosa e nos redimensionamos. Então a devoção não é para pessoas exaltadas, mas a verdadeira devoção é para as pessoas interiorizadas, para as pessoas que se redimensionam. O que quer dizer se interiorizar neste campo? Quer dizer você está se redimensionando, você está entrando para as suas verdadeiras medidas, entrando para o íntimo do próprio ser. Então, neste grupo de preceitos, neste grupo de atributos devocionais, nós encontramos: é preferível ser esquecido a ser tentado. Isto é, se nós não estamos distraídos pelas solicitações externas, nós vamos finalmente para o centro do nosso ser. Isto é preferível ser esquecido, é preferível que ninguém se lembre de nós, é preferível que as coisas externas não nos solicitem, é preferível que a gente não esteja envolvido com isto, porque assim nós temos a possibilidade, temos o tempo, temos a energia para irmos para o centro do nosso ser. Então é preferível que se esqueçam de nós, isto é preferível que o mundo externo não nos afete demais, é preferível isto do que este mundo, este chamado, estar insistindo, estar muito presente. Esse chamado daquilo que é externo, isto é que o atributo chama de tentação. Nós teríamos que realmente cumprir a lei espiritual, nós teríamos que ter uma meta imaterial e só usar a lei material e só lidar com as metas materiais para efeito das realizações deste mundo. Então, nós, conforme somos, temos que cumprir uma lei imaterial, temos que entrar num nível imaterial, temos que nos tornar imateriais, temos que estar em leis espirituais. E ser conforme isto é nós lidarmos com as leis materiais, lidarmos com as coisas da matéria, com as coisas pessoais, só naquilo que diz respeito às obras do mundo, às coisas da terra, às coisas humanas. Quer dizer, nós nos mantermos no nosso nível e agirmos conforme isto, e não, na hora da prova, nós valorizarmos mais as leis materiais do que as outras,
na hora da prova, nós nos submetermos mais às coisas do mundo, às coisas da matéria, às coisas das pessoas, do que às coisas da alma, às coisas do eu interior. Neste preferir ser esquecido a ser tentado, estão incluídos vários comportamentos, estão incluídas algumas atitudes que nós podemos reconhecer em nós, bem prontas para serem vividas, para serem realmente desenvolvidas. Preferir ser esquecido, isto é, nós não teríamos que estar diferindo muito dos outros na parte externa, nos aspectos externos. Quanto mais igual nós nos tornarmos nos aspectos externos das coisas, mais nós passamos despercebidos, mais nós vamos sendo esquecidos. Então, o devoto, esse que está trabalhando a devoção, nunca é portador de uma nota que destoe no meio dos outros. E nós não teríamos que diferir muito dos aspectos externos na vida, exatamente para sermos esquecidos, para que não se lembrem de nós. Porque podem se lembrar de nós, podem ter a atenção chamada para nós, quando nós tentamos ser diferente dos outros externamente. Externamente não tem nenhuma importância. Quanto mais igual você for, melhor para você ser esquecido e para você cuidar da única coisa necessária. Vocês veem que os devotos antigos, quando viviam juntos, andavam todos com roupas iguais. Iguais. Mesma roupa, mesma sandália, tudo igual. Que é para não chamar atenção. Vê um, viu todos. E isto é fundamental para que você possa cuidar do essencial. Não chamar a atenção. E a devoção, se você está assim, nesta energia, a devoção entra na nossa vida imperceptivelmente. Nós não vamos ficando devotos assim por uma atitude repentina. Isto vai entrando, isto vai penetrando de uma forma imperceptível e vai nos trabalhando. Este devoto que é trabalhado assim, se ele é realmente devoto e se ele está nesta energia, se ele está vivendo este processo, não só não necessita das distinções humanas e do reconhecimento humano, mas isto até o incomoda, porque ele sabe muito bem que aquilo pelo qual ele é reconhecido não vem dele, que vem do alto, vem do seu objeto de devoção. Então, este devoto, se não fosse já muito neutro, se perturbaria com a distinção humana, com o reconhecimento humano, porque ele sabe muito bem que nada merece, porque as coisas positivas não vêm dele, as coisas positivas vêm do alto, da sua consciência, e não daquele nível que está sendo reconhecido e que está sendo distinguido. O devoto sabe também, este que quer ser esquecido, ele sabe também que com as multidões e com as turbas não se cria nada da obra da evolução. As turbas estão aí, as multidões estão aí para serem purificadas, para resolverem o seu karma, mas a obra da evolução é feita, criada, é desenvolvida intimamente, internamente, entre poucos indivíduos, entre pequeníssimos grupos e não com multidões e não com muita movimentação. O devoto sabe disto e a devoção nos trabalha muito neste sentido. Isto não significa que um devoto, que uma criatura nesta energia se retire da vida. Não quer dizer isto. E nem que se retire parcialmente.
O devoto pode estar totalmente imerso na vida. O devoto não precisa fugir da vida, não precisa se resguardar da vida. O que ele precisa, estando na vida, é saber apreciar, saber observar o que acontece. É preciso que ele saiba ver, perceber, que ele acompanhe aquilo que vá acontecendo e não que ele se retire. Porque se ele acompanha, se ele observa, ele vai saber, através da sua inspiração, ele vai saber ao que aderir e ao que aderir menos. Então vejam como um devoto é ponderado, não é? Contrário desta gente que vive gesticulando porque se diz devota. Então, um devoto também, nesta energia, não dá a mínima importância para aquilo que se chama de infortúnio, coisa incômoda, não dá a mínima importância para isto, porque ele percebe claramente que tudo o que acontece, embora não seja muito agradável, seja um infortúnio, ele sabe que aquilo foi plantado por ele mesmo no passado. Então, este devoto não dá a mínima importância pelo que acontece, mesmo incômodo para ele. Veja como é importante que esta energia emerja em todos nós. Porque com esta energia mais desenvolvida, nós realmente não daremos mais importância nenhuma a tudo aquilo que hoje nos incomoda, a tudo aquilo que hoje nos deixa um pouco perplexos. O apoio deste devoto, o apoio para ele, vem do seu mundo interno. O apoio vem de dentro. Então, um devoto, realmente, ele não está esperando um apoio de coisas externas. Ele, para ficar num bom estado, para ficar num bom estado de ânimo, para ficar harmonioso, o devoto não está esperando que as coisas aconteçam para que ele fique assim. Ele não está esperando por situações favoráveis. Ele tem o seu apoio, ele tem o seu equilíbrio, ele tem a sua situação estável no objeto da sua devoção e não naquilo que acontece fora, e não nos fatos que estão acontecendo em volta. E quando um devoto está neste nível de energia, ele pode ser muito prejudicado pelas ondas de indiferença que podem também emergir no seu ser, porque o nosso ser é muito complexo. Então, ao mesmo tempo que o nosso ser está acolhendo esta energia da devoção e ao mesmo tempo que esta devoção está crescendo no nosso ser, a indiferença é algo que neste processo é realmente venenoso. Então podem surgir ondas de indiferença durante um processo devocional consciente. E esta indiferença é algo que prejudica muito o processo de um devoto. É algo que abala muito o ritmo no qual o trabalho no seu ser está acontecendo. Então é preciso ter muito cuidado com a indiferença. Na hora que a indiferença se aproxima e que você começa a ver as coisas com indiferença, isto é, você pode, em um certo momento, perder aquela capacidade de ser observador, observador neutro, observador imparcial, mas sempre observador. Está sempre observando, sempre colhendo aquilo que está acontecendo. Se entra aí a indiferença, o devoto começa a declinar, a perder as bases nas quais ele vive e nas quais ele está construindo todo o seu processo. E além da indiferença, outro veneno para o devoto é o pensamento duplo.
é estar pensando duas coisas opostas, está oscilando entre duas coisas opostas. O devoto, se quiser estar totalmente alimentado pela sua energia, estar totalmente independente e livre de qualquer outra circunstância que não seja o desenvolvimento da energia da devoção nele mesmo, ele não deve ter um pensamento duplo sobre uma coisa. Ele deve ter um pensamento único sobre um tema. Ele deve ter uma visão única de um fato. Ele não deve dividir o seu pensamento, a sua visão. Isto é, um devoto tem que saber para que lado ele pende. Um devoto não pode ficar oscilando. Isto pode acontecer, porque, como se disse, o nosso ser é complexo, as nossas células ainda não são iluminadas, então indiferença e essa duplicidade, esta falta de definição, isto é o que vai minando o processo de um devoto. Isto é que vai apagando nele a chama da devoção que durante vidas foi sendo criada pelo sexto raio. E um devoto desses que preferem ser esquecidos, porque se nós não formos esquecidos, realmente a situação fica difícil. Você está lidando com coisas inúteis, ao mesmo tempo em que está lidando com aquilo que é a necessidade. Então este que prefere ser esquecido a ser tentado, ele como perfil é alguém que já renunciou a si mesmo. Porque se o indivíduo não renuncia a si mesmo, ele pode renunciar a muitas coisas, isto é muito simples. Você renunciar a comer certas coisas, você renunciar a fazer certos trabalhos, você renunciar a viajar, isto é facílimo, isto qualquer um faz. Agora, renunciar a si mesmo, renunciar àquilo que nós representamos para nós mesmos, isto é que é o passo que este devoto dá, ajudado por este atributo, ajudado por esta energia. Então, o perfil deste devoto é aquele que renuncia a si mesmo, que não tem dificuldade para renunciar àquilo que ele sente, àquilo que ele pensa, àquilo que ele pensa que é, não é? E que também aspira ao bem comum, que não está pensando no seu bem. Esse que prefere ser esquecido, ele está pensando no bem comum. Ele tem o bem comum muito mais vivo nele do que o próprio bem. E este devoto tem também como perfil ser muito firme nas lutas, nas batalhas que se dão dentro do próprio ser. Então, é um devoto realmente firme, com o qual se pode contar. Quando ele já preferiu estar esquecido, quando ele optou por ser anônimo, ele está desenvolvendo isto tudo. Ele está desenvolvendo a renúncia a si mesmo, ele está desenvolvendo este interesse, ele está desenvolvendo esta opção pelo bem comum e ele está muito firme nas lutas. Vai ficando firme nas lutas internas principalmente e nas lutas externas. E este devoto é também muito alegre. Este devoto não faz cara feia. Este devoto é alegre. E essa alegria distende todos os seus músculos. Esta alegria está no seu rosto. Então, aquele que é esquecido de si realmente é o mais alegre. É aquele que irradia esta alegria. E principalmente no trabalho. O trabalho é o que mais precisa de alegria. É durante o trabalho, durante a prática do trabalho. É no fluir da energia do trabalho que este devoto usa a alegria. Ele é alegre, todas as suas células estão alegres, e isto é o perfil dele. E este devoto, com tudo isto
em movimento, em ação, ele vai se tornando como que uma espécie de senhor do próprio karma. Não é que ele comande o karma, mas ele percebe o karma e ele se torna consciente diante do karma. Então, dentro do karma, dentro do jogo kármico, ele mantém o controle das coisas. Isto é o ponto em que este devoto chega, depois de ter sido esquecido e de ter esquecido também de si próprio. São poucos os que conseguem senhorear o karma, isto é, acompanhar lucidamente o que o karma está apresentando para colaborar com isto, para ali no jogo kármico facilitar as coisas e não criar karma em cima de karma, através de reações, através de desespero, através de incompreensão, complicando cada vez mais aquele jogo. Então este que prefere ser esquecido vai ter como retorno todas estas qualidades e todas estas possibilidades. Veja que é muito diferente de ser muito conhecido, é muito diferente de estar muito solicitado. E cada aproximação deste devoto ao seu interior, ao seu mundo interno, a cada aproximação, este devoto começa a sentir a presença da hierarquia, começa a perceber a hierarquia interna, e é diante desta hierarquia interna, é durante esta experiência interna que vai acontecendo nele, é aí, é nessa direção que ele confirma a sua devoção. Então ele tinha uma devoção indefinida, mas quando ele começa com estes contatos, quando ele começa, esquecido que ele foi, quando ele começa a se ocupar disto e a começar a receber esses encontros, é diante destas coisas internas que ele encontra que ele reconfirma a sua devoção. E aí ele se torna aquilo que se chama um leão do deserto, como são chamados estes seres que acabam realizando aquilo que eles tinham almejado, aquilo que eles tinham pensado, e seres que também aprenderam a não conhecer ofensas, que aprenderam a não dar importância para a incompreensão, que aprenderam a não cobrar os outros, que aprenderam a aceitar tudo como vem, porque tudo como vem traz iluminação, traz compreensão, se nós soubermos lidar com isto. Mas para isso, precisa que a gente prefira realmente ser esquecido. E não que a gente esteja se mostrando, e não que a gente esteja se impondo, e não que a gente esteja querendo ser reconhecido. É o contrário de tudo isto. E aí nós vamos afundando em situações que não correspondem a tudo isto que foi descrito. E este devoto vai aprendendo a reconhecer que as coisas vão se fazendo, que as coisas vão acontecendo, e quanto mais ele estiver esquecido de si, e quanto mais ele estiver desligado daquilo que antes o incomodava e que incomoda a todos, quanto mais ele está assim, menos tentado ele é, menos a sua atenção é chamada pelas coisas externas, menos ele é solicitado por tantas coisas inúteis. Você preferir estar esquecido é uma coisa íntima, é uma coisa interna. E isto acaba refletindo, porque como se disse, a gente não sai do mundo para fazer isto. A gente está completamente dentro do mundo. O mundo é tudo a mesma coisa. Então, tanto faz você estar fazendo uma coisa ou outra, você está no mundo. No mundo, você se considere esquecido. Você esqueça de si. Esqueça de si, porque aí
você vai sendo esquecido. Vai sendo esquecido daquela atenção que prejudica um certo processo de interiorização e um certo processo de crescimento da consciência. Isto é um conjunto de coisas. E aí, se nós, entre sermos agraciados pelo mundo, entre sermos reconhecidos pelas pessoas e pelo mundo, que são coisas que quase todos acham muito agradável. Então, se em vez da gente preferir estas coisas, se preferir ser tentado, a gente prefere estar esquecido, se esta é a nossa opção, daí decorre todo um tipo de vida, toda uma energia que vai nos permeando e que vai agindo através de nós. Você pode estar aonde você estiver, com muitas pessoas em lugares muito movimentados, cheios de apelos, de apelações, você ali pode estar esquecida. Porque você precisa esquecer de si primeiro para isso poder acontecer na sua vida. E aí você vai ver a diferença entre você viver esquecido por todos e você viver lembrado por todos. Você vai ver a diferença disto no seu trabalho, na hora que você estiver trabalhando pelo mundo e pela humanidade.